Você já sentiu que mesmo orando, jejuando e buscando a presença de Deus, as coisas começaram a desmoronar de repente? Já teve aquela sensação inexplicável de que algo invisível está lutando contra você? Que sua mente, seu lar, suas emoções, tudo está sendo bombardeado de forma sutil, mas constante? E se eu te dissesse que isso não é coincidência, mas um sinal espiritual claro de que a sua vida está sendo atacada? Existe um território invisível, mais real do que aquilo que os olhos podem ver. E nesse exato momento, há batalhas sendo travadas ao seu redor. Batalhas que envolvem sua mente, sua paz, seu propósito e até o seu destino em Deus. O inimigo não ataca o que está parado. Ele se levanta contra aquilo que ameaça o reino dele. E se você está sendo atacado, é porque carrega algo precioso que o inferno teme. Poucos sabem, mas a Bíblia revela sinais espirituais claros que mostram quando uma pessoa está sob ataque. São como códigos do céu, alertas que Deus permite para que você não seja pego de surpresa. E entender esses sinais pode ser o divisor de águas entre o colapso e a vitória, entre a confusão e a direção. Hoje você vai descobrir esses sinais, vai entender como o reino espiritual se manifesta nas pequenas coisas da sua vida e como identificar cada tentativa do inimigo de te paralisar, te afastar de Deus, te fazer desistir ou cair em armadilhas emocionais e espirituais. Talvez você esteja ignorando um desses sinais agora mesmo e nem percebeu. Existe um segredo oculto neste vídeo, algo que Deus quer revelar exclusivamente para você. Um discernimento que vai abrir os seus olhos, fortalecer sua fé e te dar armas espirituais para vencer o que hoje parece impossível. Você vai sair desse vídeo mais forte, mais consciente e mais alinhado com o céu do que nunca. Ao longo dos próximos minutos, você vai aprender como discernir os ataques espirituais. Messuti. Quais são os sinais ocultos que antecedem uma grande batalha espiritual? O que fazer quando o invisível começa a pesar na sua vida visível? E o mais importante, como reagir com autoridade espiritual para vencer essas investidas? Mas antes de começarmos, quero te convidar a fazer parte dessa jornada espiritual. Muitas pessoas usam esse canal como uma ferramenta de apoio à sua fé, porque não têm uma igreja próxima, ou estão em momentos da vida onde tudo o que tem é uma palavra vinda de Deus. E talvez esse vídeo seja isso para você hoje. Por isso, comenta agora aqui embaixo a frase "Paz em Cristo". Essa frase é o nosso selo de unidade. É como se você estivesse dizendo: eu estou pronto para discernir os sinais e viver o sobrenatural. E aproveita para se inscrever e curtir agora, porque isso não é só um gesto digital, é um ato de fé. É como plantar uma semente dizendo: Senhor, fala comigo através desse canal. Quem entende o valor de uma palavra, valoriza também o solo onde ela é semeada. E um aviso importante: a penúltima lição deste vídeo pode conter a chave para desbloquear uma bênção escondida na sua vida. Pode ser algo que o Espírito Santo vai usar para abrir uma porta que você nem sabia que estava fechada. Por isso, assista até o fim. Não pule, não pare, não perca. Agora respira fundo. Silencia tua alma, porque o estudo vai começar. O silêncio repentino de Deus. Imagine estar andando com Deus, orando todos os dias, buscando, jejuando e, de repente, tudo fica silencioso. As respostas cessam, os sinais param, a presença parece distante. Você já passou por isso? Já sentiu como se o céu estivesse fechado, mesmo quando seu coração estava aberto? Esse é um dos sinais mais sutis e mais perigosos de que sua vida está sendo atacada espiritualmente. Porque o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Muitas vezes, ele é um campo de batalha invisível,
onde anjos e demônios estão lutando por cada centímetro da sua alma. Mas o inimigo sabe, quando Deus parece estar em silêncio, o desespero começa a falar mais alto. E nesse desespero, muitos caem. Na Bíblia, encontramos um exemplo profundo disso com Jó. Um homem íntegro, temente a Deus, que foi lançado num período de silêncio divino em meio a ataques intensos. Seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, sua saúde foi tomada, tudo em sequência. Mas o mais doloroso de tudo, Deus não disse uma palavra. Durante grande parte do livro, Jó clama, questiona, chora e Deus permanece em silêncio. E aqui está o mistério. O silêncio de Deus não era castigo, era proteção, era prova, era preparação para um nível maior de revelação e restauração. Mas o inimigo tentou fazer Jó pensar que Deus o havia abandonado. E é isso que ele faz com você também. Ele usa o silêncio para plantar dúvida, para colocar em sua mente que você foi esquecido, que sua oração não vale nada, que você está sozinho. Mas a verdade é outra. O silêncio é o palco da sua fidelidade. É onde Deus vê se você ama mais a presença dele ou apenas as bênçãos dele. O silêncio também revela o que há em seu coração. Quando tudo vai bem, é fácil louvar. Mas quando Deus se cala e a dor grita, é aí que você mostra ao céu de quem realmente é. Na ciência, existe um conceito chamado desorientação sensorial. Quando um ser humano é colocado num ambiente onde não há estímulo algum, nem som, nem luz, nem toque, ele começa a perder a noção do tempo, do espaço e até da própria identidade. O mesmo acontece espiritualmente. O silêncio prolongado, quando mal interpretado, te desorienta. Você começa a duvidar de quem é, de onde está, do que ouviu. Mas é aí que a fé verdadeira nasce. Em momentos assim, não se ouve Deus, mas se decide permanecer. Porque o que te mantém de pé não é o que você sente, é o que você crê. A palavra que você recebeu antes do silêncio é a âncora para atravessar o vazio. Você pode estar vivendo esse silêncio agora e talvez ache que está em pecado ou que Deus te abandonou, mas o que está acontecendo, na verdade, é que você está incomodando o inferno. O inimigo tentou tudo, mas não conseguiu te fazer desistir. E agora está tentando usar o silêncio como última arma. Não ceda. Lembre-se, Jesus, antes de ser crucificado, também enfrentou o silêncio. No Getsêmani, enquanto suava sangue, os céus estavam quietos. Nenhum anjo apareceu, nenhuma voz do céu foi ouvida. Mas mesmo assim, ele permaneceu. E após o silêncio, veio a ressurreição. Se você está em silêncio, é porque algo glorioso está sendo preparado. Esse pode ser o sinal de que o ataque é forte, porque a promessa é grande. E o inimigo sabe que você está perto demais de romper. Por isso está lançando tudo o que pode, inclusive o silêncio. Mas o céu não se esqueceu de você. A sua fidelidade no silêncio é o grito mais poderoso que o inferno pode ouvir. Ataques noturnos. Quando o descanso se transforma em batalha, você deita para dormir. Mas o corpo não descansa, a mente dispara. Os pensamentos são confusos, angustiantes, pesadelos recorrentes, sensações estranhas no meio da noite. Despertar, súbito com medo, com peso no peito, com uma inquietação inexplicável, como se algo estivesse errado, mesmo sem motivo aparente. Se isso tem acontecido com você, não ignore. Pode ser um dos sinais mais comuns e mais negligenciados de que a sua vida está sendo atacada espiritualmente. A palavra de Deus é clara quando diz que o inimigo age como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Mas o que muitos não percebem é que ele prefere agir nas sombras, quando a vigilância está baixa. E a madrugada é o terreno ideal para isso. Na Bíblia, vemos várias menções a acontecimentos espirituais durante a noite. No Egito, foi à meia-noite que o anjo da morte passou.
Em Gênesis, foi a noite que Jacó lutou com o anjo até o romper da aurora. Jesus, em suas horas mais angustiantes, orava de madrugada. E quando os discípulos dormiram no Getsêmani, foi nesse exato momento que o inimigo começou a executar seu plano. Porque a madrugada é território espiritual. É quando o corpo repousa, mas o espírito está exposto. E o que o inimigo faz durante esses momentos? Ele planta cansaço profundo, não só físico, mas espiritual. Ele lança opressões, pesadelos, sensações de paralisia, inquietação mental e até vozes ou vultos. Tudo para te enfraquecer no seu tempo de restauração. O plano dele é simples: roubar sua energia antes mesmo do dia começar. Te deixar vulnerável, instável, emocionalmente fraco e espiritualmente distante. A ciência já mostrou que o sono profundo é vital para a saúde emocional e neurológica. Mas o que poucos falam é que existe um descanso espiritual que também precisa ser protegido. E ele não é só sobre deitar e fechar os olhos, é sobre ir dormir coberto pela palavra, pela oração, pela presença do Espírito Santo. O ataque espiritual noturno é tão real que muitos profetas e intercessores relatam sentir pressões específicas durante a madrugada, como se o ambiente ao redor mudasse. Isso porque o mundo espiritual não dorme. E se você sente que algo tem te oprimido à noite, é hora de se levantar em guerra. Não aceite isso como normal. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados o sono. Salmos 127, 2. O descanso é uma promessa, um direito espiritual dos filhos. Mas se esse sono está sendo interrompido com ansiedade, medo ou angústia, há algo errado. E você precisa reagir com armas espirituais. Coloque louvores suaves ao dormir. Ore antes de se deitar. Leia um versículo em voz alta. Declare que seu quarto é território do Espírito Santo. Peça que os anjos do Senhor montem guarda ao seu redor. Faça da sua noite uma vigília silenciosa de proteção. E lembre-se, Deus não fala apenas de dia. Muitas vezes ele sussurra durante a noite, mas se o inimigo ocupar esse espaço com confusão, você não ouvirá. Proteja esse tempo. Se suas noites estão pesadas, seus sonhos conturbados, seus despertares angustiantes, não é só estresse, é um sinal. E entender isso pode mudar tudo. Pode restaurar sua força, pode devolver sua paz, pode proteger sua alma, porque o descanso é santo. E o diabo sabe que um cristão cansado é um cristão vulnerável. Pessoas se afastando sem motivo. Quando o isolamento é uma estratégia do inimigo. Você já notou que, de repente, pessoas próximas começaram a se afastar de você? Amizades que antes eram fortes se esfriaram, laços se romperam sem explicação. Pessoas que te apoiavam agora te ignoram. E você começou a se sentir só, incompreendido, invisível até mesmo dentro da própria casa ou igreja. Isso pode parecer apenas uma fase emocional, mas muitas vezes é um sinal espiritual claro de ataque. O isolamento é uma das estratégias mais antigas e mais eficazes do inimigo. Ele sabe que uma ovelha sozinha é um alvo mais fácil para o lobo. E se ele consegue te isolar, consegue também enfraquecer sua fé, apagar sua alegria e confundir sua identidade. A Bíblia mostra isso de forma clara na história do profeta Elias. Após uma das maiores vitórias espirituais da sua vida, quando confrontou os profetas de Baal e viu o fogo do céu cair, Elias foi ameaçado por Jezabel e fugiu para o deserto. E ali, isolado, debaixo de um zimbro, ele pediu a morte. Um homem cheio do Espírito, agora sem força para continuar. Por quê? Porque o ataque não foi só externo. O verdadeiro golpe foi o isolamento. Quando você está sozinho, o inimigo começa a sussurrar mentiras. Ninguém se importa com você. Você está ficando louco. Nem Deus te ouve mais. É melhor desistir.
E se você acredita nessas vozes, começa a se afastar de Deus, das pessoas, da igreja, e aí o plano do inimigo se concretiza. Mas aqui está a verdade espiritual que poucos falam. Nem todo afastamento é natural. Às vezes, Deus permite separações e para proteção. Mas outras vezes, o diabo manipula situações, causa intrigas, sussurra mal-entendidos nos corações para que relacionamentos sejam rompidos. Tudo isso com o único objetivo de te colocar sozinho e então te destruir em silêncio. Em Provérbios 18:1 está escrito: o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, o isolamento prolongado e alimentado pode se tornar uma armadilha emocional e espiritual. É por isso que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, andava com 12. Tinha 3 mais próximos. E mesmo nos momentos de maior dor, como no Getsêmani, pediu que orassem com ele. A comunhão protege, o amor cobre, o abraço fortalece, e o inimigo sabe disso. Se você tem sentido que todos estão se afastando de você, pare agora e reflita. Será que estou em um deserto de Deus ou em um isolamento do inimigo? A diferença está no fruto. No deserto de Deus, você amadurece. No isolamento do inimigo, você adoece. É tempo de se reconectar, de restaurar laços, de lutar contra a voz que diz, fique sozinho. É tempo de voltar à comunhão com o corpo de Cristo. Mesmo que seja digital, mesmo que seja por este canal. Aqui você não está só. Cada vídeo, cada palavra, cada oração é uma ponte de volta para o rebanho. O isolamento pode parecer proteção, mas na maioria das vezes é uma prisão. E hoje Deus quer abrir essa cela invisível e te lembrar: você não nasceu para andar só. Ataques à mente. Quando seus próprios pensamentos se tornam seus inimigos, você já percebeu que, às vezes, os maiores inimigos não estão fora, mas dentro. Que os ataques mais cruéis que você sofre não vêm de palavras alheias, mas de pensamentos que surgem na sua própria mente. Pensamentos como, eu não sou bom o suficiente, minha vida não vai mudar, Deus está cansado de mim, eu sou um fracasso. Seria melhor se eu nem existisse. Essas frases podem parecer meras tristezas ou inseguranças, mas na verdade, muitas vezes são dardos inflamados do inimigo atingindo sua mente. E se você não os reconhece como tais, eles criam raízes, moldam comportamentos e destroem seu espírito silenciosamente. Em Efésios 6,16, o apóstolo Paulo fala dos dardos inflamados do maligno e ensina que precisamos do escudo da fé para apagá-los. O que poucos percebem é que esses dardos, muitas vezes, são pensamentos enviados com precisão durante momentos de fragilidade emocional, crise espiritual ou esgotamento físico. O inimigo não pode ler sua mente, mas ele estuda seu comportamento, suas falas, suas reações, e ele sabe exatamente onde lançar dúvidas e mentiras para desestabilizar você. A mente é o campo de batalha mais estratégico do mundo espiritual, porque quem controla seus pensamentos, controla seu destino. Veja o exemplo de Pedro. Ele estava andando sobre as águas. Um milagre. Mas bastou ele tirar os olhos de Jesus e olhar para o vento, para começar a afundar. Não foi o vento que o derrubou, mas o medo que invadiu sua mente. O mesmo acontece com você. Você começa a vencer, a sonhar, a crer, mas, de repente, pensamentos de medo, dúvida, culpa ou autossabotagem aparecem e te puxam para baixo. E o que é mais cruel nisso? É que, aos poucos, você começa a achar que esses pensamentos são seus, que eles fazem parte de você, que você sempre foi assim, mas não são seus. Eles foram plantados, são setas, são vozes tentando moldar sua identidade, desfigurar sua fé, apagar sua luz. A ciência também confirma essa realidade.
Neurocientistas afirmam que pensamentos repetidos criam caminhos neurais no cérebro, e quanto mais você repete um pensamento, mais ele se torna automático. Ou seja, se você não confronta os pensamentos malignos, eles viram sua verdade pessoal. Mas a Bíblia nos dá uma arma poderosa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Isso significa que você pode e deve reprogramar sua mente com a palavra de Deus. Quando o inimigo disser, você não vale nada, você responde, eu sou filho do rei. Quando ele disser, você vai falhar, você responde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele gritar, você está sozinho, você declara, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você precisa entender. Seus pensamentos são sementes e o inimigo quer plantar joio no seu campo mental. Mas você tem autoridade para arrancar, queimar e substituir por sementes do céu. Não aceite mais a prisão invisível da opressão mental. Deus quer renovar sua mente hoje. Ele quer limpar, curar, reescrever. Mas você precisa lutar com a verdade, com oração, com vigilância. Você é muito mais do que os pensamentos que te atacam. Você é o que Deus diz que você é. Portas que se fecham sem explicação. Quando o bloqueio é espiritual, você já viveu isso? Oportunidades que estavam quase certas desaparecem do nada. Relacionamentos promissores esfriam sem razão. Sonhos que estavam prestes a se concretizar parecem emperrar de uma hora para outra. Tudo vai bem, até que inexplicavelmente algo trava. Esse é um dos sinais espirituais mais ignorados e mal compreendidos pelos cristãos. Quando portas que Deus abriu começam a se fechar sem causa lógica, existe a possibilidade real de que sua vida esteja sofrendo um ataque no mundo espiritual. Nem todo bloqueio é natural. Nem toda porta fechada é propósito de Deus. Às vezes, é o inimigo colocando resistência nos bastidores da sua jornada. E se você não tem discernimento, pode até começar a pensar que está tudo perdido, quando na verdade está vivendo uma guerra invisível contra o avanço que Deus já havia decretado. Na Bíblia, o profeta Daniel nos dá um exemplo extraordinário. No capítulo 10, Daniel orou por revelação e logo no primeiro dia Deus enviou a resposta. Mas o anjo enviado foi impedido por um espírito maligno chamado Príncipe da Pérsia. Por 21 dias a resposta de Daniel foi bloqueada nos ares. Daniel não sabia, mas estava no meio de uma batalha espiritual. O céu já tinha liberado a bênção, mas o inferno estava lutando para que ela não chegasse. Você já pensou que isso pode estar acontecendo com você? O emprego que não saiu, a cura que está demorando, a porta que fechou, a viagem que foi adiada, o projeto que não andou, e se não for o tempo errado, mas sim uma batalha espiritual tentando atrasar o que já era seu. É por isso que a Bíblia diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Fortalezas invisíveis são erguidas para impedir o avanço dos filhos de Deus. E muitas vezes elas se manifestam como bloqueios inexplicáveis. Deus já falou, você já orou, já se preparou, mas parece que algo segura. E você sente, lá no fundo, que tem algo errado, mas não consegue nomear. A boa notícia, todo bloqueio espiritual pode ser rompido, mas não com estratégias humanas, não com desespero, não com manipulação, com autoridade espiritual. O que Daniel fez? Ele não parou de orar, ele não desistiu no 8º dia, ele não abandonou a fé no 10º, ele continuou até que o anjo chegasse com a resposta e revelasse o que estava acontecendo no mundo espiritual. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é perseverar mais um pouco. Porque o que você está enfrentando não é fracasso, é resistência. E quem enfrenta resistência é porque está no caminho certo,
portas se fechando sem explicação, analise. Ore, jejue, discirna. Pode ser apenas o processo natural da vida, mas pode ser um sinal claro de que o inimigo está lutando para impedir sua chegada onde Deus já te viu. E se for isso, prepare-se, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho ainda abre caminhos onde não há caminhos, e se a porta não abrir, ele derruba a parede. Confusão emocional e decisões impulsivas. Quando o coração é invadido, você já se sentiu como se estivesse em uma montanha-russa emocional, onde um dia está cheio de fé e no outro se sente afundado em medo ou desânimo. Já teve momentos em que disse ou fez algo e logo em seguida pensou: por que eu agi assim? Já teve a sensação de que suas emoções estão te sabotando? Esse é um dos sinais espirituais mais perigosos e difíceis de perceber. Quando o inimigo invade o território do seu coração para desestabilizar suas decisões. Ele semeia confusão emocional, te empurra para escolhas impulsivas e transforma o seu próprio coração em uma zona de guerra. E a verdade é que muitos ataques espirituais não chegam pelo corpo ou pelas circunstâncias, eles chegam pelas emoções. Porque o inimigo sabe, se ele conseguir te desregular emocionalmente, ele não precisa nem tocar o resto. Você mesmo destruirá o que Deus está construindo em sua vida. Em Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Essa não é uma acusação contra os sentimentos humanos. É um alerta. Um alerta de que as emoções, se não forem discernidas e entregues ao Espírito Santo, podem se tornar ferramentas na mão do inimigo. Foi isso que aconteceu com Moisés. Um homem chamado por Deus, guiado pelo Espírito, instrumento de milagres, mas em um momento de ira, feriu a rocha quando deveria apenas falar com ela. Resultado? Não entrou na terra prometida. Uma decisão precipitada, movida por emoção contaminada. E o propósito foi comprometido. Perceba, a confusão emocional quase sempre precede uma decisão que te afasta do plano de Deus. Você começa a duvidar de si mesmo, se sente rejeitado, mesmo quando é amado. Interpreta mal palavras e atitudes, cria cenários na mente que não existem. E antes que perceba, já está rompendo alianças, deixando ministérios, afastando-se de pessoas, tomando caminhos que Deus nunca mostrou. O problema é que tudo isso parece muito real, porque o inimigo é sutil. Ele se disfarça até de voz interior. Te convence de que a emoção é legítima, que o impulso é justo, que a escolha impulsiva é o certo a se fazer. E é por isso que Paulo nos exorta a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Não é só pensamento racional, é emoção, sentimento, impulso. Tudo deve ser filtrado pela verdade da palavra. A ciência também confirma que, em estados emocionais intensos, o cérebro desliga áreas de racionalidade e ativa instintos de fuga, defesa ou ataque. É exatamente nesse momento que o inimigo se aproveita, porque ele não quer que você pense. Ele quer que você reaja. Mas Deus não te chamou para viver refém das emoções. Ele te chamou para governar sobre elas. Você é templo do Espírito, não brinquedo dos sentimentos. Se você tem vivido oscilações emocionais extremas, decisões precipitadas, arrependimentos constantes, reflita. Pode ser mais do que um momento difícil. Pode ser um sinal espiritual de que o inimigo está tentando te tirar do eixo para te tirar do propósito. Mas hoje, o Espírito Santo quer te reposicionar, quer acalmar a tempestade dentro de você, quer te ensinar a ouvir mais a voz dele do que as vozes do coração. Porque o coração pode te enganar, mas o Espírito nunca erra. Ataques dentro da família. Quando o lar vira campo de batalha,
Você já sentiu que sua casa, que deveria ser um refúgio de paz, tem se tornado um lugar de conflitos constantes, tensões inexplicáveis e até mesmo frieza espiritual? Já percebeu que mesmo amando profundamente sua família, algo invisível parece estar sempre tentando provocar brigas, afastamentos ou mal-entendidos entre vocês? Isso pode não ser apenas um problema de convivência. Pode ser um sinal espiritual de que o inimigo está tentando destruir aquilo que Deus mais valoriza, a sua família. Desde o início da humanidade, a família tem sido o alvo predileto do reino das trevas. No Éden, Satanás não atacou Adão sozinho, ele atacou o casal. Ele sabia que se conseguisse minar a unidade entre homem e mulher, abriria espaço para o pecado, a dor e o afastamento de Deus. E é exatamente isso que ele continua fazendo hoje, plantando divisão, criando conflitos, quebrando alianças. Porque ele sabe, uma família dividida gera filhos confusos, lares frios, pessoas feridas e crentes vulneráveis. Quando o ambiente da sua casa é constantemente marcado por brigas, silêncio, afastamento, críticas ou mesmo por uma ausência no total de vida espiritual, algo precisa ser questionado. A Bíblia diz em Mateus 12:25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, a divisão é uma ferramenta espiritual de destruição, e muitas vezes ela começa com pequenas coisas, um olhar mal interpretado, um comentário impensado, um ressentimento não tratado. E de repente uma barreira invisível é levantada entre pessoas que deveriam caminhar juntas. E quando isso acontece, o que vemos são casamentos que se tornam distantes, pais e filhos que não se entendem, irmãos que se evitam, e um ambiente que, em vez de nutrir, consome. O inimigo sabe que, se destruir o altar da sua casa, enfraquece o seu altar pessoal, porque um lar em guerra interna se torna terreno fértil para o cansaço espiritual, o desânimo, a distração. Você chega do trabalho cansado e, em vez de encontrar consolo, encontra tensão. Você tenta buscar a Deus, mas não consegue se concentrar porque sua alma está carregada. Mas há uma verdade poderosa que você precisa ouvir. Sua casa é território sagrado, e o diabo só entra onde encontra brechas. E como ele entra? Através da falta de perdão, através da comunicação negligenciada, através da ausência de oração conjunta, através do esfriamento do amor. É por isso que a Bíblia nos orienta: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Talvez ele não tenha entrado por uma porta escancarada, mas por uma rachadura emocional não tratada, e agora está tentando transformar seu lar em um campo de destruição, quando Deus o criou para ser um altar de adoração. Hoje Deus está te chamando para algo mais profundo, para restaurar o altar da sua casa, reacender o fogo da oração em família, curar as feridas com o perdão, reunir novamente o que foi separado, declarar guerra espiritual contra tudo que foi semeado para dividir. O inimigo pode ter atacado, mas se você se levantar como sacerdote ou sacerdotisa do seu lar, ele não prevalecerá, porque o que Deus uniu, o inferno não pode separar. Cansaço espiritual constante. Quando a alma perde o fogo, você já sentiu que sua fé está se apagando devagar, como uma brasa que vai esfriando? Já percebeu que orar virou uma tarefa pesada, que ler a Bíblia parece não fazer mais sentido, que ir à igreja se tornou uma obrigação em vez de um prazer? Esse estado de esgotamento espiritual, que parece uma simples falta de tempo ou fase difícil, pode ser, na verdade, um dos sinais mais profundos de que sua vida está sendo atacada. Esse tipo de cansaço não é físico, é na alma. Você dorme, mas não descansa. Você canta, mas não sente. Você vai ao culto, mas sai vazio. E o mais perigoso disso é que, quando o espírito se cansa, o corpo para. A mente desiste, a vida
entra em modo automático. O livro de Apocalipse traz uma exortação severa à igreja de Éfeso, que estava ativa, fazia boas obras, mas havia perdido o primeiro amor. Apocalipse 2:4. O fogo da paixão por Deus já não ardia mais, e Jesus alertou: se eles não se arrependessem e voltassem às práticas de antes, o candelabro, o símbolo da presença e da luz, seria removido. Perceba o que está em jogo. Não é apenas uma fase emocional. É o risco de se tornar um crente funcional, mas vazio. E por que isso acontece? Porque o cansaço espiritual é muitas vezes provocado por ataques invisíveis, pequenos, contínuos, constantes. É como uma goteira que, ao longo dos dias, vai desgastando a pedra mais firme. Um pensamento negativo aqui, uma distração ali, uma comparação nas redes sociais, um pecado não confessado, uma decepção mal resolvida, e quando você percebe, sua chama apagou, e o inimigo sorrateiramente venceu uma batalha sem usar violência. Ele só precisou se cansar. A ciência do comportamento humano já reconhece o impacto devastador da chamada fadiga espiritual, um estado onde a pessoa perde a motivação para buscar significado, propósito e se desconecta daquilo que antes a movia. É o que a Bíblia chama de esfriar do amor, Mateus 24:12. E esse esfriamento pode ser um sinal claro de que você está sob ataque espiritual direto. Mas aqui está a boa notícia. A brasa ainda não morreu. Se há um sopro do Espírito, há fogo para reacender. E se você chegou até aqui lendo ou ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda vê em você a chama que o inferno tentou apagar. É hora de se levantar, de clamar como o salmista: restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmos 51:12. Não aceite esse estado como normal. Não viva como se a frieza fosse parte da vida cristã. Não abrace o cansaço como identidade. Você é templo vivo. Você é altar em movimento. Você carrega uma chama que foi acesa pelo próprio Deus. E se o fogo apagou, hoje é dia de reacender, com arrependimento, com busca, com verdade. Porque quando você volta ao primeiro amor, toda a sua vida espiritual volta a pulsar. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é comum. Poucos permanecem até o fim de uma mensagem como essa, não porque ela seja longa, mas porque o conteúdo é profundo e exige alma. E só quem está com o coração aberto, sedento por respostas espirituais, é capaz de atravessar todos os sinais, absorver cada palavra e chegar até aqui, em pé, com o espírito mais consciente e a mente mais desperta. E é a você que eu quero me dirigir agora, com toda a seriedade e amor pastoral do meu coração. Parabéns! Você não apenas ouviu, você discerniu. Você não apenas prestou atenção, você respondeu ao chamado do Espírito. O que você aprendeu aqui hoje tem poder para mudar o rumo da sua vida espiritual. Você reconheceu os sinais de que a sua vida pode estar sendo atacada. Mas, mais do que isso, você percebeu que não está sozinho nessa batalha. Você viu que há uma guerra em andamento, mas também descobriu que há armas, estratégias, promessas e um Deus que luta ao seu lado. E agora quero te fazer um pedido muito especial, uma marca espiritual. Se você chegou até aqui, até o final dessa mensagem, deixe um comentário com a frase: eu fui acordado no Espírito. Sim, escreva isso, porque ao comentar, você está registrando publicamente que algo dentro de você acordou, que sua mente foi tocada, que sua fé foi mexida, que sua alma entendeu algo que talvez nunca tivesse percebido antes. E eu quero saber quem são os que foram despertados. Quero orar por vocês, quero ver seus nomes, quero reconhecer os escolhidos, que não desistiram no meio do caminho. E agora ouça com atenção o que eu vou te dizer. Você tem um papel nesse canal. Isso aqui não é apenas um vídeo,
é um altar, é uma ferramenta de evangelismo, de ensino, de cura e de renovo. Muitos que assistem esses estudos não têm uma igreja por perto. Muitos estão sozinhos, outros feridos por lideranças humanas. Para alguns, esse canal é o único culto que recebem na semana. E você, ao se inscrever, ao curtir, ao compartilhar, não está apenas ajudando o canal. Você está sendo um ministro junto comigo, está espalhando luz, está estendendo a mão, está levando uma palavra que pode impedir um suicídio, curar uma depressão, restaurar uma fé. Imagine um campo escuro, vasto, silencioso, e de repente você acende uma vela. Parece pouco, mas alguém à distância vê essa chama e começa a andar em sua direção. Depois, outra vela se acende e mais alguém a segue. Assim é cada compartilhamento. Assim é cada inscrição. Assim é cada curtida. Você está acendendo velas na escuridão espiritual de alguém. E se você ainda não está inscrito, por favor, pare por um momento e pense. Por que não? Você caminhou até aqui, sentiu o mover de Deus, foi tocado, foi ensinado. Por que não permanecer junto? Por que ir, embora sem deixar um sinal da sua presença aqui? Eu te convido agora, humildemente, com o coração cheio de fé. Clique em inscrever-se. Ative as notificações. Comente. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que você ama, não por mim, por você, pela sua caminhada, pelo seu crescimento. E se você já é inscrito, eu quero que você saiba, você faz parte dessa missão. Você é luz nesse exército de intercessores silenciosos que estão se levantando no digital. E sim, você deveria se orgulhar disso, porque não são todos que permanecem, mas os que permanecem marcam a eternidade. Agora, antes de terminar, eu quero te pedir uma coisa: não pause o vídeo. Fique em silêncio por alguns minutos. Deixe a música ministrar ao seu coração. Feche os olhos, agradeça, louve, entregue tudo a Deus. Deixe o Espírito Santo tocar onde minha voz não pode alcançar. Não quebre essa conexão antes da hora. Permaneça, descanse, receba, e que a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, invada agora o seu coração, sua casa e sua jornada. Em nome de Jesus, amém.